Salve, salve, amados irmãos em Cristo. Estamos de volta mais uma vez aqui no canal Esquadriando para abençoar a tua vida através da reflexão na palavra de Deus. Queridos, dessa vez nós voltamos já chutando o pau da barraca e trazendo um tema um tanto quanto contundente, mas é bom apreciarmos esse tema e entendermos melhor o que os autores bíblicos eles têm a nos trazer como verdade inspirada, né, proveniente do Senhor nosso Deus. Queridos, o tema, como vocês já viram aí na descrição, é o Velho Testamento foi abolido. Eu vou mostrar um texto bíblico que diz isso muito claramente. Diz de fato que o Velho Testamento foi abolido. Quem diz essas palavras é o próprio apóstolo Paulo. Porém, vou explicar também para aqueles que já estão se precipitando e achando, né, que eu vou dizer aqui bobagem, mas dizer que o Velho Testamento que o apóstolo Paulo diz ter sido abolido não é aquilo que nós entendemos hoje como Velho Testamento ou Antigo Testamento. Vou explicar posteriormente, mas antes gostaria de ler o texto ao qual eu estou me referindo. É o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: mas os seus sentidos se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança ou do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então o apóstolo Paulo ele é enfático ao dizer que o Velho Testamento, a antiga aliança, né, no caso são duas palavras similares, né? Na verdade elas derivam da palavra diátiques, né, no original, que quer dizer testamento ou aliança. Então, nesse caso, o apóstolo Paulo está enfaticamente dizendo que a antiga aliança ou o Velho Testamento foi em Cristo, foi por Cristo abolido. E isso nós não podemos negar, porque o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, o disse. Então, em primeiro lugar, nós precisamos admitir, já que nós cremos na palavra de Deus, admitir que a Bíblia é enfática ao dizer que o Antigo Testamento de fato foi abolido, foi removido, porque em Cristo, né, já não tem mais necessidade de observarmos o Antigo Testamento. Mas agora nós iremos para a segunda parte do vídeo mostrar que, de fato, esse Antigo Testamento que o apóstolo Paulo enfaticamente diz que foi abolido, não é aquilo que nós conhecemos por Antigo Testamento, por Velho Testamento. Nós, hoje, né, em pleno século XXI, nós temos a interpretação de que Antigo Testamento são os 39 livros que precedem a história de Jesus, e Novo Testamento são os 27 livros posteriores, desde de Mateus até o livro de Apocalipse. Esse é o nosso entendimento de Antigo e Novo Testamento. Mas uma pergunta que nós devemos nos fazer é o seguinte: será que Antigo e Novo Testamento era assim que entendiam os discípulos, os apóstolos, o próprio Jesus e até o apóstolo Paulo? Será que eles viam os livros da Bíblia que compõem o cânon bíblico, os 66 livros, como Antigo e Novo Testamento? Então, antes de mais nada, dizer que essa nomenclatura de Antigo e Novo Testamento, ela não aparece na própria Bíblia. Inclusive, até o nome Bíblia não aparece na Bíblia, né? Algumas nomenclaturas que nós usamos hoje, elas são do nosso século, da nossa era, né? Não tem nada a ver com os povos antigos, aqueles povos bíblicos. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que quando as pessoas queriam se referir aos escritos inspirados, aquilo que nós conhecemos como Bíblia hoje, eles tinham uma outra nomenclatura para se referir. Por exemplo, Jesus, ele quando se referia
os escritos inspirados, ele falava a lei e os profetas. Quando ele usava esse termo lei e os profetas, ele estava se referindo à lei, aos 5 primeiros livros da Bíblia, desde Gênesis até Deuteronômio, escritos por Moisés. E profetas, ele estava se referindo aos profetas que vieram subsequentemente a Moisés. Então, desde o primeiro, depois de Moisés, até Malaquias, o último, são aqueles que são chamados de profetas. Então, Jesus, quando queria se referir aos 39 livros que nós hoje conhecemos como Antigo Testamento, ele dizia a lei e os profetas, né? Em outros momentos, ele usava a nomenclatura escrituras, certo? Então, hoje, quando nós nos referimos a este livro que nós utilizamos e cremos piamente na mensagem que ele traz, nós usamos o nome Bíblia, que não era usado na época, e também usamos essa divisão de Antigo e Novo Testamento. Porém, a Bíblia em seu original, ela não tem essa divisão de Antigo e Novo Testamento, e diga-se de passagem que a palavra de Deus ela não envelhece, não perde a validade, para que a gente a possa chamar de velha, de antiga, certo? Então isso é apenas uma nomenclatura que foi dada, né, já na nossa era. Um homem chamado Tertuliano, ele nomeou os 27 livros que contam a história de Jesus, desde os Evangelhos até o livro de Apocalipse, de Novo Testamento. Só que isso aconteceu já no 2º século de nossa era. Então ele nomeou esses livros de Novo Testamento, e aí, por tabela, acabou que os livros anteriores a estes, os 39 livros, eles receberam o nome de Antigo Testamento ou Velho Testamento. Porém, isso não passa apenas de uma maneira de nomear, né, que o homem deu a Bíblia, mas não tem nada que ver com a importância, a validade, né, de um livro ou outro, porque nós cremos que todos os 66 livros que compõem o cânon bíblico, eles são inspirados e possuem a mesma importância para cada um de nós que cremos nesse livro. Então, dito isto, queridos, vamos ver o que realmente o apóstolo Paulo considera como o Velho Testamento que foi abolido. Para entendermos isso, é só recorrermos ao texto de Lucas, capítulo 22, versículo 20, que fala sobre a ceia do Senhor, onde Jesus diz tais palavras. Veja: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, ou do Antigo Testamento, ou melhor, do Novo Testamento. Este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, Jesus, na ceia com os discípulos ali, ele está naquele momento solene, e ele toma em sua mão um cálice que continha ali o suco da uva, o puro suco da uva, que representava, obviamente, o seu sangue, e ele disse que aquele cálice, aquele conteúdo que estava naquele cálice, era o sangue da nova aliança, ou do Novo Testamento, derramado em favor de vós. Então, Jesus Cristo, ele chama o seu sangue de Novo Testamento, né? A palavra testamento ou aliança significa um acordo feito de Deus para com o homem. Então, no caso, Jesus está chamando aqui o seu sangue de Novo Testamento. Então, aí fica fácil entender qual é o Antigo Testamento que o apóstolo Paulo está dizendo enfaticamente que foi abolido. Se o sangue de Jesus é chamado de Novo Testamento, então nós podemos concluir que alguma outra coisa similar, semelhante, é o Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento, o qual o apóstolo Paulo diz que foi abolido, nada mais é, queridos,
do que o sangue de animais que era vertido lá no ritual do santuário como propiciação pelo pecado do povo. Então nós sabemos que existia uma liturgia lá no antigo santuário, onde as pessoas, quando pecavam e estavam arrependidas, levavam o seu animal para ser sacrificado no santuário, a fim de que ele pudesse ser propiciação pelos seus pecados, pois eles eram um mandamento de Deus. Deus mandou para que fizesse aquilo, a fim de que aquele animal ele pudesse prefigurar a Jesus Cristo, o Messias que viria posteriormente. Então, quando Jesus vem e agora se propõe a verter o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados, e ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí ele diz que não precisamos mais recorrermos ao sangue de animais, porque aquele ali tornou-se velho, tornou-se antigo, é o Velho Testamento. Jesus está dizendo que o seu sangue vertido por nós é de fato o Novo Testamento. E o apóstolo Paulo está no texto que nós iniciamos a nossa meditação, dizendo enfaticamente que em Cristo o Antigo Testamento, ou seja, o sangue de animais, foi abolido. Não precisamos mais, queridos, matar cordeiro, não precisamos mais fazer uma liturgia de sacrifícios, porque de fato Cristo Jesus, o nosso Salvador, veio e morreu em nosso lugar. Então, o tipo encontra o seu antítipo. Então, todas aquelas figuras do santuário, que nós chamamos de lei cerimonial, apenas apontavam para Jesus Cristo. E uma vez que Cristo veio, já não era mais necessário praticar tais obras. Então, é este que a Bíblia diz que foi o Velho Testamento que foi abolido. Não tem nada que ver com livros da Bíblia, não tem nada que ver com as palavras inspiradas de Deus, porque todos os 66 livros da Bíblia, nenhum deles perderam a sua validade, nenhum deles se venceram, porque a palavra de Deus, como diz Isaías 48, ela é eterna e subsiste para sempre. Então, queridos, que Deus te abençoe, que eu possa ter ajudado você a compreender melhor o assunto e que você possa defender a sua fé através da palavra de Deus, onde quer que for. Se alguém usar textos como esse para querer dizer que nós não precisamos mais cumprir o que está escrito nos 39 livros que precedem aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento, rejeite. Se disser que o Antigo Testamento foi abolido, acredite. Mas se quiserem fazer a ilação de que esse Velho Testamento são os 39 livros da Bíblia, não acredite, porque não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer, não foi isso que Jesus disse. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, graça e paz.